Irmãos, para a nossa edificação na palavra de Deus, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 12. Marcos, capítulo 12, e hoje nós vamos ler do verso 38 ao verso 44. Marcos 12, do 38 ao 44, assim diz a palavra do nosso Deus. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós, mais uma vez, queremos pedir a Ti que fales ao nosso coração, que encha, ó Deus, a nossa alma dos Teus frutos de justiça, para que nós também consigamos, ó Deus, praticar obras de justiça, as quais o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. Mas só o conseguiremos, ó Deus, se estivermos atentos à Tua voz. Então, neste momento, instrua-nos pelo Teu Santo Espírito a compreendermos a passagem que acabamos de ler da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos já há algum tempo neste dia da vida do Senhor Jesus Cristo. Na última semana da sua vida, do seu ministério terreno, ele está recebendo várias afrontas dos principais do Sinédrio, dos príncipes do povo de Israel, do seu próprio povo. Muitas ciladas foram lançadas sobre Jesus, e ele foi vencendo os inimigos um a um, até o ponto de que nós podemos ler na santa palavra do Senhor, no versículo 34 do capítulo 12, que em determinado momento ninguém mais ousava interrogar Jesus. Ninguém mais ousava lançar algum tipo de pegadinha para Jesus, porque ele foi vencendo todos os inimigos, fariseus, herodianos, escribas, saduceus. E agora, neste período que nós estamos estudando, o Senhor Jesus torna ainda mais claro o perigo que há em uma religião de aparência. Aliás, nós estamos num tempo onde muitas pessoas têm tentado explicar a vida espiritual ou espiritualizada, querendo romper com placas de igreja. Você já deve ter conversado com gente assim. E aí, eles dizem: eu tenho uma espiritualidade muito bem estabelecida. E você congrega em qual igreja, a gente pergunta? Ele diz: não, eu não sou religioso. Eu creio em Jesus. É bem verdade que em algum momento da nossa existência, as organizações, as igrejas organizadas, em algum momento, elas de fato transpareceram uma religiosidade apenas. Uma maneira falsa de viver o evangelho, dando obrigatoriedades aos membros que a palavra de Deus não dá. Ou liberando os membros de algumas coisas que a palavra de Deus não libera. E aí sim, nós somos lançados num mar de engano e de dúvidas, é bem verdade. Pois se tudo é igreja
e lá pode um negócio e aqui não, ou aqui pode outro e lá não, quem está certo? Nós estamos vivendo este tempo. Mas em muitos lugares, infelizmente, nada passa de mera aparência. E isso é o pior de tudo. Ter uma vida de aparências pode até enganar alguns, mas não engana o Senhor Deus. Mas este texto não nos mostra apenas a ideia de viver de aparências. Nós já falamos disso em outro momento aqui em Marcos. Hoje nós veremos que as pessoas que vivem de aparências enganam. Não tem um jargão assim, nosso? Não tem um dito popular nosso aqui? As aparências enganam. Hoje eu queria mudar um pouquinho, tá bom? Queria colocar essa ideia de, não é o tema do sermão não, mas é só você pensar que quem vive de aparência engana. Tá? O texto então nos ensina que nós, segundo o que o Senhor Jesus disse a todos os seus ouvintes daquele dia, nós devemos ter cuidado com as aparências. Essa é a mensagem central aqui de um tema talvez mais fácil de você perceber. A ideia central do texto é um pouquinho mais longa e eu condensei neste título. Cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. E há duas coisas que nós podemos dividir esse cuidado. Você deve tomar cuidado com as aparências, porque você pode estar aprovando o que Deus não aprova. E também você pode, pelo contrário, estar rejeitando as coisas que Deus aceita. O negócio com aparência é complicado. Cuidado com as aparências, porque você pode estar aprovando coisas que Deus não aprova e, ao mesmo tempo, estar rejeitando coisas que Deus aceita. Então, vamos ao texto. Preste atenção, a partir do versículo de número 38, nós vemos a continuação daquele dia, que nós já estudamos com bastante tempo e vagar aqui na nossa igreja. O Senhor agora volta o seu ensino aos ouvintes. Ele não está mais respondendo às disputas dos principais do sacerdócio ali. Ele apenas agora vai ensinar. E ensinando no templo, e esse texto nos mostra, essa é a ideia central que eu disse que é mais longa, ensinando no templo, Jesus exorta seus ouvintes a se protegerem do ensino dos escribas, pois era injusto, falso e receberá grande juízo. É isso que ele termina falando no versículo de número 40. Estes receberão muito mais severo juízo. Mas também neste ensino, neste dia, o Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos sobre a necessidade de ter uma prática sincera e humilde diante do Senhor. Há os opostos aqui. Por um lado, o Senhor Jesus está acusando os escribas de serem injustos, de serem mentirosos, de viverem de aparência. Por outro lado, o Senhor Jesus está trazendo seus ouvintes a terem uma vida sincera diante de Deus e a praticarem a justiça que provém de Deus e não deles próprios. Qual é a questão neste texto? A questão neste texto é que abraça muito a nossa existência. E você precisava pensar mais sobre isso. A humanidade caída tem uma inclinação para se esconder. Foi assim quando Adão e Eva pecaram. Lembra disso? Primeiro eles se cobriram e depois fugiram. E assim é até nós, ou até chegar em nós. Tal é essa necessidade que a humanidade tem de se esconder, e ela se dá no fato de que nós desejamos fazer aquilo que não devemos, aquilo que não agrada a Deus. Assim nós nos escondemos. Não por vergonha ou por arrependimento, mas na tentativa de ocultar a notícia de que estamos desrespeitando o Senhor. Ou que haverá reflexos na vida do nosso próximo. É só por isso que a gente se esconde. Não é por causa de Deus. Porque se fosse pelo Senhor, você não faria aquilo. Quando você e eu temos a necessidade de nos esconder, de transparecer algo que não é verdadeiro,
só tem um objetivo. Nós queremos enganar. Nós queremos esconder o fato de que estamos fazendo coisas a despeito do que Deus acha. E se, muito pior, vai ter reflexos na vida do próximo. É por isso que a gente se esconde. Veja a rede social. Embora eu não tenha, eu sei que existe um tal negócio de filtro. Não é? As pessoas sempre estão mais maravilhosas do que são. Começou com aquela brincadeira do filtro de choro, né? Que realmente é engraçado ver aquilo. Mas aí virou um negócio sem fim. Você bota um filtro lá, quem é calvo não é mais. Quem não tem sobrancelha agora tem. E assim nós vamos. Mas essa necessidade de se esconder está apenas no fato real. Agora eu não estou falando de rede social. Está no fato real de que nós queremos só esconder o que nós estamos fazendo diante de Deus. E depois vamos querer ocultar os reflexos que isso possa ter com o nosso próximo. Então, esse texto lida com desejo de autonomia, desejo por autojustiça, desejo por autossatisfação. Somente Cristo pode nos libertar de tudo isso e nos fazer ter uma vida que agrada ao Senhor, que honra o Senhor e que cuida do próximo. Veja que interessante este movimento aqui dos primeiros versículos. Então, cuidado com as aparências, porque você pode estar aprovando coisas que Deus não aprova. E é exatamente isso que os escribas faziam. Veja o que Jesus diz sobre eles. Este é o único imperativo do texto. Cuidado com eles. Jesus vai trabalhar no capítulo 23 de Mateus uma sequência combo contra os escribas. E ele vai dando uma sequência assim gigantesca dos horrores praticados por eles. Mas aqui, de forma condensada, Marcos diz, cuidado, Jesus diz, cuidado com os escribas. Por quê? Veja só, a descrição que Jesus faz. E escuta, Jesus está dentro do templo, ensinando. Você se lembra como era o templo? Pelo menos das descrições que tem da história? Era necessário que todos se assentassem e, num primeiro momento, havia a leitura das Escrituras e, nessa leitura das Escrituras, apenas um ia à frente e lia as Escrituras e passava a ensinar, enquanto todos os outros ouviam. E ensinando, Jesus aproveitou e encaixou isso aqui. Eles gostam de andar com vestes talares. A palavra que é escrita aqui, inspirada pelo Espírito Santo, nos aponta para a estola sacerdotal. É um negócio bonito, destacado mesmo. Eles gostavam de andar assim, mas eles também gostavam de saudações nas praças. Gostavam das primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles, não importa se eles chegavam no horário ou não, independente do horário que eles chegassem, os escribas gostavam de pegar as primeiras fileiras e desfilar por meio da sinagoga e se assentar na frente. Não por uma questão de necessidade, mas por desejo de se mostrar, de serem vistos. Tiago vai relembrar isso quando nós lemos ali na liturgia. Não trate ninguém com acepção de pessoas. E era exatamente isso que acontecia. Não por questões monetárias na época aqui de Jesus, deste tempo, mas por grau de importância dos lugares onde eles estavam. O escriba era conhecido por ser um profundo conhecedor da lei. Em muitos casos, eles trabalharam como copistas do texto sagrado. E eles eram responsáveis por ler e explicar as Escrituras dentro do templo. Isso durante toda a história de Israel. Talvez você se lembre de um que é o mais famoso, Esdras, o escriba. Ele foi responsável pela leitura da lei diante do povo, tanto no livro dele quanto no livro de Neemias, quando o povo chorava ao ouvir a leitura e a explicação da lei. Estes homens eram sabidos, só que eles viviam de aparência. É exatamente isso que Jesus diz. Eles eram injustos, gostavam das primeiras cadeiras nas sinagogas. Quando havia festa, eles gostavam dos melhores lugares.
E eles faziam pior. Eles descumpriam a lei de Deus. Veja o versículo de número 40. Eles se apropriavam. A palavra devoram aqui, ela pode ter esta amplitude, mas de forma metafórica também de se apropriar daquilo que não é seu. Eles entravam nas casas e usavam tudo o que tinha ali. Entendeu para onde Jesus está indo? Não é à toa que uma viúva pobre vai aparecer aqui. Porque a prática dos escribas era miserável, era injusta e descumpria a lei de Deus. Olha que interessante, eles iam, adentravam as casas, se apropriavam daquelas coisas que elas tinham e, para se justificar, oravam nas praças. E aí o Senhor Jesus diz: estes sofrerão muito mais severo juízo. Pelo fato, meus irmãos, de que eles estavam descumprindo a lei. O cuidado com o órfão, com o estrangeiro e com a viúva. Algo estabelecido na lei de Deus. Se você abrir a sua Bíblia comigo agora em Êxodo capítulo 22, você lerá isso. Êxodo 22, verso 22 diz assim: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Isso é lei. E o escriba sabia disso. E esta ideia com os menos favorecidos é ampla nas Escrituras. Você lê um salmo dizendo: o Senhor ampara o órfão e a viúva. Mais adiante, no Novo Testamento, o cuidado com eles vai se replicando, até o ponto do apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, dizer: olha, cuide das viúvas, mas se elas tiverem familiares, que eles aprendam a ter cuidado com seus progenitores. Mas se não tiverem ninguém, se ficaram viúvas e desamparadas, completamente de família, o Senhor as susterá. E uma das ferramentas de Deus suster as viúvas é a lei dele. Não aflijam as viúvas. E assim, todo o ensino da lei, que era bem conhecido dos escribas, era desonrado. Mas externamente eles gostavam das primeiras fileiras, eles gostavam dos cumprimentos e das saudações nas praças, eles gostavam de se vestir muito bem. E quem andava ao redor deles? Imagine-se nessa cena. Estamos ali na praça. Almirante Tamandaré. Pensa aí. Está todo mundo lá. Dali a pouco vem um escriba. Bonito. Todo bem arrumado. E aí você está concentrado. Você estudou Marcos. Você já vai começar. Mas tudo bem. E aí no meio das pessoas começam... sacerdote, escriba. Escriba, vem aqui, quer ter uma palavra. Curioso, né? Isso acontece em algumas igrejas, né? O irmão quer uma palavra, alguém quer... Tudo bem, fecha parênteses. E aí vem e começa a cumprimentar. E dali a pouco você também está naquela. E cumprimentando as pessoas, e cumprimentando o escriba, e dando lugar para ele. Tem um quê de autoridade? Tem ou não tem? Quantas pessoas você segue no Instagram que para você são pessoas de autoridade naquele assunto do teu interesse, mas que desonram Deus? Certamente a lista vai chegar em 5. Estou sendo tranquilo. E por que você continua atribuindo autoridade a eles? E vamos assim para tantas outras coisas. O escriba era alguém que vivia de aparências. E quem aprovava um escriba, aprovava coisas que Deus não aprovava. Então, cuidado com as aparências.
Quem vive de aparências tem o desejo de enganar. Ainda que não seja intencionalmente, mas quer enganar. Não quer contar a verdade. E eu não sei por quê. Medos, traumas. E aí você pode se justificar. Aliás, os escribas se justificavam nas suas orações. Públicas também. Note que o juízo sobre eles será muito mais severo, porque eles não apenas tinham uma prática comum, eles quebravam a lei do Senhor. Os escribas eram exibicionistas. Os escribas tinham desejo por proeminência e honra. E eles também suprimiam a honra dos outros, abusando dos direitos dos outros. É isso que eles faziam com as viúvas. Se elas não tivessem família, isto é, se não tivesse acontecido com elas o que aconteceu com Noemi e Ruth, de toda a sua terra, todas as suas posses serem reintegradas, elas seriam totalmente desamparadas. Elas poderiam utilizar a outra lei, a lei da rebusca. Lembra disso? Você, proprietário de terra, ia fazer a colheita. Se alguma dos elementos da sua colheita caísse no chão, você não podia voltar para pegar de novo. Era necessário você deixar para alimento do órfão, do estrangeiro e da viúva. Mas os escribas estavam fazendo o inverso. Cuidado com as aparências. E mais do que isso, mais do que aceitar aquilo que Deus reprova, você pode rejeitar aquilo que Deus aceita. Esse é o segundo ponto deste texto, a partir do versículo 41. Eles saem daquele momento de ensino e vão para diante do gasofilácio, onde eram depositadas todas as ofertas. Aliás, aquela coisa que a gente lê ali no Novo Testamento, em que as pessoas traziam das suas ofertas e dos dízimos para que ninguém tivesse falta e depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos faziam a repartição, então era entregue e depois repartido. Isso não é do Novo Testamento, isso é do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, capítulo de número 12. O ministério do rei Joás foi marcado por reparos no templo necessários. Ele fez o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote foi um homem chamado Joiada. Joás, então, foi responsável por reparos no templo. E ele dá uma ordem no versículo 4 do capítulo 12. Todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente à casa do Senhor, recebam-no os sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem os estragos da casa onde quer que se encontre. Então essa é a ideia aqui, tá bom? Iam vir ofertas para reparo da casa do Senhor. Aí olha o versículo 9. O sacerdote, porém, tomou uma caixa e lhe fez na tampa um buraco e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Vai imaginando a cena onde ficava o gasofilácio. Vai imaginando a cena. E aí eles entravam, os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor. Estes
pagavam os carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e compravam madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa do Senhor, e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Ofertas no templo e então para suas aplicações. Aí o Senhor Jesus está exatamente num dia como aquele, diante do gasofilácio. E repare, por que nós temos que tomar cuidado com as aparências? Porque às vezes nós estaremos rejeitando aquilo que Deus aceita. Vinham pessoas trazendo as suas ofertas, mas, diz o versículo de número 41 de Marcos 12, que Jesus via que muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. Vou contar uma história. Ainda tenho tempo para contar uma história. Uma vez eu estava ajudando numa congregação. E essa congregação estava com muitas dificuldades financeiras, historicamente. E depois de orar um pouco, em um determinado domingo, eu reparei que no momento dos dízimos, e eu dificilmente faço isso, mas realmente chamou minha atenção. No momento dos dízimos, vinham adultos, e quando eles chegavam no gasofilácio, eu ouvia barulho de moeda. Só que quando acabava o culto, eles entravam nos carros deles e iam embora. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada aqui. A oferta vinha em moedinha. Aquele dinheirinho bem dobrado. Mas eles iam embora, às vezes, com o carro do ano. Se não, bem seminovo. Alguns tinham um carro bem melhor do que o meu. Aliás, o meu carro na época era um Uno 99. Então, basicamente, assim, a grande parte dos carros seria melhor do que o meu. O cinto do meio não tinha o negócio de fechar. Mas tudo bem, foi um gatilho aqui. Mas isso me chamou muita atenção. Então eu trabalhei com a possibilidade de eles nunca terem sido ensinados sobre dízimo. Entendeu? Não fui com a marreta primeiro. Eu trabalhei com essa possibilidade primeiro. Talvez eles nunca tenham aprendido. E era exatamente o que tinha acontecido. Eles não sabiam como dizimar e como ofertar. Eles não sabiam o que aquilo era. E como era tão grave diante de Deus a nossa responsabilidade de trazer isso ao Senhor. E já nos primeiros meses, após aquela sequência de ensino, os dízimos de fato começaram a chegar. E nós saímos de um patamar e triplicamos o patamar. Era uma congregação, fica tranquilo, não tinha ninguém rico lá. Mas vê a diferença, como era gigantesca. 3 vezes mais. Ainda ficamos numa condição complicada, não dava para organizar a igreja, não dava. Mas 3 vezes mais, por causa do ensino da palavra. Mas era muito complicado. E às vezes eu me coloco nesta situação, de achar que os ricos, deste texto, tá bom? Eles eram melhores mesmo. Porque vai tentando imaginar. Eles traziam as quantidades, as suas ofertas. E veja que o versículo 41 dá um destaque. Eram grandes quantias. Nós estamos falando de moeda, tá bom? Não estamos falando de Pix. Não é QR Code. Estamos falando de moeda. Então, digamos que pelo menos um saquinho de moeda tinha. E era depositado dentro do gasofilácio. Imagina o barulho do gasofilácio, aquela coisa. Você tem que imaginar a cena, meu irmão. E logo depois vem uma viúva e traz 2 moedas, que eram moedas diferentes, porque eram moedas de um valor muito pequenininho. No início da República de Roma, um quadrante era uma moeda feita de latão. Depois ela passou a ser de bronze. Mas o seu valor era 1,64
de um denário. Você se lembra quanto valia um denário na época? Um dia de trabalho. Vai fazendo as contas. Eu não sou bom de conta, mas eu vou tentar de novo. Vamos tentar aplicar uma média de diária da nossa região, sem fazer atualização monetária e nem correção, tá bom? Não vamos. Nós só vamos pegar isso e vamos aplicar a nossa diária. Em média, um denário nosso hoje é R$ 250, uma diária. Você faz a divisão por 64 e aí você vai chegar no resultado. E ela tinha duas. Veja aí o versículo 42. Duas pequenas moedas. Se a gente fizesse essa conta sem atualização monetária, dava em torno hoje de uns R$ 3,90. Mais ou menos. E eu posso estar errado, tá bom? Tá filmando aí, quem é bom de matemática, eu posso estar errado. Mas eu me esforcei para chegar nessa conta, certo, Jane? Fiz bastante cálculo. Foi isso que ela depositou. E o Senhor Jesus destaca o fato de que ela trouxe tudo o quanto possuía. Todo o seu sustento. Versículo 44. E realmente esse valor é bem distinto, porque o Senhor Jesus fala que ela trouxe da sua pobreza. E ao ver aquela cena, talvez você e eu, teríamos uma inclinação de achar que aquilo não ia valer. Para trazer duas moedas, melhor nem trazer. Em algumas igrejas, e eu já ouvi isso acontecer, já ouvi isso, alguém falar, pastor, pega essas duas moedas aí e dá para missões, então, que não dá para fazer nada aqui. Enquanto que os ricos deste texto, versículo 44, o que eles foram levar lá? Você está lendo aí? A sobra. Aquilo que lhes sobrava. Vamos imaginar que ele era um empresário. Pagou as contas, pagou o funcionário, tirou o prolabore, recolheu o imposto, porque ele é crente. O que mais? Pagou os INSS de todo mundo e sobrou. Aí ele veio trazer. E talvez a gente ache assim, não, tá tudo bem. Eu tenho muitas histórias. E uma delas foi uma discussão num conselho que nós tivemos. Em que nós começamos a questionar um irmão porque ele não era dizimista. Empresário. E dois presbíteros disseram assim, não, mas a empresa dele está mal. A gente tem que deixar. E a minha pergunta foi assim, ele come? Come. Ele paga as contas? Ele paga as contas. Então ele tem que atribuir algum valor para ele ofertar. Não é da sobra. Dízimos não vêm da sobra. As ofertas também não deveriam ser da sobra. Mas a oferta tem um fim diferenciado dos dízimos. Tem a ver com a sua voluntariedade mesmo, a sua espontaneidade mesmo. Ainda tem aquelas ofertas que são as ofertas alçadas, com destino bem marcadinho. Onde você disser que vai, vai. Mas os dízimos, eles são uma ordenança do Senhor. Eles são uma amostra tua de resposta a todos os benefícios materiais que o Senhor tem te dado. E você só reconhece isso porque você também reconhece todos os benefícios espirituais que o Senhor Deus tem te dado. Então nós temos que cuidar com as aparências, para nós não estarmos rejeitando aquilo que Deus aceita. Deus aceita a oferta, essas duas moedinhas aqui, porque elas vêm de um coração sincero e justo diante de Deus, que reconhece que ainda que sejam duas moedas, elas vieram das mãos do Senhor. Duas moedas vieram das mãos do Senhor.
É exatamente isso que o Senhor Jesus está chamando a atenção. Agora, os escribas aqui, esses aqui, acabou para eles, né? Porque eles entravam na casa das viúvas e assolavam as casas delas. Agora o Senhor Jesus diz, olha, algumas são pobres. E esta aqui trouxe tudo o que tinha, todo o seu sustento. De onde que ela tirou? Não foi do que ela sobrava, foi da sua pobreza. Foi da sua pobreza. Ocorre, meus irmãos, que o ensino da palavra de Deus nos chama a tomar mais cuidado com a forma que nós nos avaliamos e avaliamos os outros. Da maneira como nós conduzimos a nossa vida. Nós não podemos viver de aparências. Nós não podemos aceitar aparências pura e simplesmente. Elas precisam passar pelo crivo da palavra do Senhor. Não importa se os escribas se vestiam bem e se portavam muito bem, e até mesmo por obrigatoriedade eram benquistos. Eles estavam descumprindo a vontade do Senhor. Por outro lado, a viúva pobre não poderia ser descartada, tratada com deferência. Porque ela, sim, diferente dos ricos e dos escribas neste texto, estava honrando o Senhor na singeleza do seu coração. Atendendo à vontade do Senhor, que era levar todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, cuide das aparências. Elas podem fazer você aprovar aquilo que Deus não aprova e podem fazer você rejeitar aquilo que Deus aceita. Tome cuidado. Então, 2 lições e nós vamos caminhando para o fim. A primeira delas é: faça as coisas com zelo. Com zelo. Nem para ser visto e nem de qualquer jeito. Faz com zelo, porque é para o Senhor que nós estamos fazendo. Em todos os momentos que você se empenhou para esconder alguma atitude, Deus estava lá. Ele é onisciente, onipresente, conhece o seu coração mais profundamente do que você. Ele discerne os propósitos, as suas motivações. Então, não viva de aparências, porque quem vive de aparências quer enganar. Faça as coisas com sinceridade diante do Senhor, porque o Senhor está vendo. Talvez aqui na igreja ou perto daqui, você tenha até um proceder, vai que alguém da igreja aparece. Mas o seu coração está te falando para fazer outra coisa. E aqui eu não estou fazendo caricatura. Poderia até fazer. Eu tenho dificuldade de vir de bermuda na igreja, por exemplo. Não gostaria de morar perto da igreja para ninguém me ver com a camiseta de jogo e uma bermuda, indo comprar pão. Eu tenho essa dificuldade. Mas não é essa caricatura que eu estou fazendo. Eu estou falando de algo grave, de algo sério. A gente tem a tendência de se esconder, mas a gente se esquece de que Deus está lá. E que o juízo dele é muito mais severo do que o juízo das pessoas. O Senhor sonda os nossos corações. Faça com zelo. Faça como para o Senhor. Faça diante do Senhor. Faça segundo a vontade do Senhor e não segundo a sua vontade. Cadê as crianças? Criança, adolescente. Quem está estudando? Levanta a mão aí. Até quem está estudando na universidade. Faz com zelo. Faz de verdade mesmo. As atividades, copia a matéria mesmo. Tem que copiar, copia. Memoriza aquilo. Faz sinceramente. Ah, mas depois eu pego o caderno do amigo. Mas Deus está vendo que você não fez. É diante do Senhor. Pare de viver de aparências. Pare de tentar dar um jeitinho. Quem trabalha é a mesma coisa. Não, vou dar uma escondida nisso aqui, ninguém vai ver. Ó, pronto. Deus viu.
E o juízo do Senhor é muito mais severo do que o juízo da Receita Federal, por exemplo. Da Receita Federal você pode parcelar quando eles te pegarem. Isso é, se eles não forem na sua casa. Enquanto eles não forem, dá tempo. Inclusive tinha umas viaturas hoje aí em Balneário. Faz para o Senhor. Aqui na igreja é a mesma coisa. Faz para o Senhor. Se tem som, se não tem som, faz. Se tem ar-condicionado, se não tem, faz para o Senhor. É o Senhor quem nós adoramos. E é para Ele que nós devemos responder. Tudo que você é, tudo que você tem, vem das mãos do Senhor. Nós temos muita dificuldade com o temor de homens. A gente quer fazer para agradar as pessoas, ou para não desagradá-las. Mas muitas vezes, agindo assim, nós desagradamos a Deus. Seja zeloso nas suas práticas, porque o Senhor requer isso do seu povo. Cuide para não viver de aparências. É aqui que você está servindo. Então sirva ao Senhor aqui. Você não está servindo em alguma igreja, vai procurar alguma coisa para você fazer em alguma igreja. Vai servir ao Senhor. Você, se foi alcançado pelo Espírito Santo, é parte de um corpo. Tem algum cotovelo esperando você chegar. Tem alguma orelha precisando de você. Crente verdadeiro não é desigrejado. Vai procurar o que fazer e sirva ao Senhor lá. Pastor, mas aí tem dificuldade. Que é gente, né? Gente é difícil. Eu sei que é. Não estou dizendo o contrário. Mas seja sincero, zeloso diante do Senhor. Segunda coisa, seja íntegro nas suas contribuições. O brasileiro só funciona com lei, reparou? Toda vez que sai uma lei, agora, décadas para cá, recentes, as leis começaram a ter nome de pessoas ou nome de eventos. Então, aquilo marcou muito e foi por causa daquele evento que foi necessário criar, desenvolver aquela lei, aquela emenda constitucional, coisa do tipo. Mas as leis estão aí porque alguém derrapou antes. Porque a lei é instrutiva, nós veremos isso hoje na escola dominical. No entanto, seja íntegro nas suas contribuições. Parece que você só dá oferta e dízimo quando é imposto. E aqui eu não estou falando da nossa igreja. Mas não deveria ser assim, nós deveríamos ser voluntários, liberais. Porque o Senhor nos dá tudo o que nós temos. Então, uma igreja impor contribuições, no sentido de traz o trízimo. Olha, agora faça uma oferta que a tua bênção está lá na porta da tua casa quando você chegar. Contribua mais para você receber mais. Sabe essas coisas que não são bíblicas? Elas transformam o coração da pessoa e levam essa pessoa a viver de aparências. Mas não é isso que o Senhor quer. O texto de hoje, preste atenção nisso. E é tão importante que eu deixei para o fim. O texto de hoje nos mostra que a situação financeira não é um impeditivo para você dar dízimos e ofertas. Não é. Pastor, o senhor não conhece o meu planejamento financeiro? Não conheço mesmo. Não conheço. Mas o texto hoje nos mostra que questão financeira não é impeditivo de você dar dízimos e ofertas. Você precisa remodelar a sua cabeça. A viúva trouxe tudo que ela tinha. E o rico, que tinha muito, trouxe o que sobrou. Aliás, você lembra de quando isso aconteceu pela primeira vez? Deveria lembrar. Gênesis 4. Caim trouxe do fruto da terra. E o Abel? Das primícias. Enquanto você não for íntegro no seu proceder diante do Senhor, você estará vivendo de aparências.
Isso é tão sério que os conselhos das igrejas, em grande parte de tempo, se obrigaram a, inclusive, colocar uma cláusula restritiva para alguém assumir cargo, se é dizimista ou não. Não estou falando contra isso, eu sou a favor disso, mas não deveria ser assim. Entende? Pior ainda é aquela pessoa que passa a dar dízimo depois que foi recusada a primeira vez no conselho. E tem gente assim. E não foi de exortação, não. É que assim, ó, bateu lá e voltou. Aí falou, não, então deixa eu dar um dízimo aqui para ver se eu apareço na lista, né? Seja sincero. O Senhor te dá tudo que você tem. Das primícias. E para honrar o Senhor, entregue os seus dízimos. Em resposta ao Senhor. E imitando a Deus como filho amado, também seja ofertante, porque o Senhor te oferta das suas dádivas. Lembra de Efésios capítulo 5? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Também entregue as suas ofertas, mas faça isso com sinceridade no seu coração. Não viva de aparências, porque elas podem fazer você aprovar aquilo que Deus não aprova, e elas podem fazer você rejeitar aquilo que Deus aceita. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça cada vez mais zelosos na prática do bem e sinceros no agir diante do Senhor. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Pai do céu, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de todos nós. Embora tenhamos, ó Deus, muitas dificuldades, e reconhecemos isto aqui, reunidos como igreja, nós entendemos a tua palavra, pelo poder do teu Santo Espírito. E o nosso desejo é obedecer ao Senhor. É que muitas vezes nós fraquejamos e não perseveramos. E para isso, ó Deus, clamamos da tua graça e da tua misericórdia. Derrama sobre nós, ó Deus, o teu favor, sendo paciente conosco, ensinando-nos mais uma vez, como o Senhor fez hoje. E ajudando-nos, ó Deus, com força, com coragem, com disciplina, a honrar o Senhor naquilo que o Senhor já nos instruiu. Dá-nos, ó Deus, a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor sonda o nosso coração. E, portanto, nós devemos fazer as coisas e pensar para o Senhor, para a glória do Senhor. Dá-nos também, ó Deus, a certeza de que estamos respondendo corretamente às bênçãos materiais que o Senhor está nos dando. Faz-nos crescer neste entendimento para o louvor da tua glória e para uma vida de sinceridade diante de ti. Cuida desta igreja de Balneário Camboriú, ó Deus. Faz-nos cada vez mais íntegros segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém.